1 Samuel, capítulo 1. Vou ler a partir do verso 1 mesmo. Houve um homem em Ramataim, Zofim, das montanhas de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf e Efrateu. Esse tinha duas mulheres, e o nome de uma era Ana, o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, esse homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estava ali os sacerdotes em Siló, e estava ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. E então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Eu leio o texto até aqui para nós retirarmos algumas lições importantes do texto que nós lemos. O primeiro ponto a destacar para nós nesta oportunidade é a respeito da cultura. Cabe uma explicação, pois a cultura dessa época é totalmente diferente da nossa cultura oriental, em que nós lemos aqui que esse homem tinha duas mulheres, e uma delas, sendo a principal, é a que ele realmente amava. Porém, esta não lhe dava filho, porquanto a sua madre estava cerrada. E conforme nós lemos no verso de número 6, no seu finalzinho, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Era uma obra própria do Senhor Deus no cerramento dessa madre, e não permitindo que ela gerasse filhos. Em contrapartida, a outra, que na realidade era até a sua companheira ali na mesma casa, ela já tinha filhos e filhas. Naquela cultura também, quanto mais filhos a mulher desse para o pai de família, ela era honrada, né? Então, destaco a cultura naquela época, naquele tempo, tá bom? Para que não haja nenhum questionamento aqui em relação a isto, porque não é o foco da nossa mensagem. O foco aqui é a situação em que Ana, ela vivia. Ora, em todo aquele contexto, perceba que no primeiro momento a situação dela era de amargura, era de muita tristeza, era de muita angústia, era de muita batalha. Imagine vocês os dias que Ana, ela atravessava quando ela focava na sua competidora, como está escrito aqui, porque a outra, ela tinha o prazer de provocar Ana, porque o texto diz que a mulher em que Eucana amava era Ana, mas e os privilégios do homem para com as duas mulheres sempre era de Ana. Mas, embora houvesse todo esse privilégio por parte de Eucana em relação a Ana, você consegue perceber que ela não nota, ela não consegue usufruir, ela não consegue ter alegria, ela não consegue ter paz na sua alma. Por causa do quê?
por causa da dificuldade, por causa do cerramento da madre, por causa de algo que é aqui natural, normal, e ela não estava entendendo naquele primeiro momento a ação de Deus, o agir de Deus. O texto nos mostra que quem cerrara a sua madre fora Deus. Por que o Senhor fizera isto? Porque ele tinha um projeto. Ele tinha algo para realizar lá na frente, algo extraordinário, bonito, grandioso, e que ela era a pessoa escolhida por Deus para a realização de uma grande obra. Todavia, o foco naquele problema presente não permitia que ela enxergasse até mesmo o seu esposo, dando das melhores porções ali do alimento para ela, toda a assistência que o esposo dava, e ela chorava. O texto nos diz que ela vivia com amargura. Quantas vezes nós pregamos e esta parte da mensagem nós não destacamos, mas nessa oportunidade quero lhe chamar a atenção para esse ponto que aqui está escrito, que ela então chorava, ela não conseguia comer, não bebia direito, ela não estava entendendo o processo. Ora, nós precisamos procurar entender aquilo que Deus está realizando, porque senão nós vamos definhar, se nós vamos sucumbir, nós não vamos conseguir avançar. É preciso chegar diante do Senhor. E o meu propósito nessa manhã aqui, de sexta-feira com vocês, é falar a respeito do poder da oração. Mas qual oração? Uma oração que você vai buscar o Senhor entendendo o agir de Deus, compreendendo o mover de Deus, porque se você não entender todo o projeto, se você não entender o plano geral de Deus, as coisas serão muito difíceis, muito complicadas para nós no processo. Se nós ficarmos focando na parte e não entender o todo, então vai ficar difícil. Nós vamos deixar a angústia tomar conta do coração, nós vamos ficar irritados, nós vamos ficar perturbados, e tudo aquilo que outras pessoas façam por nós, ao nosso redor, a gente não consegue enxergar. Ora, se as pessoas que estão ao nosso redor, no caso de Ana, o seu esposo, dando de tudo de bom para ela, o mais excelente é para ela, chegou até ao ponto de dizer para ela o seguinte: eu não sou para você melhor do que 10 filhos. Por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Olha que situação. E aquele homem estava se colocando como se fosse melhor, mas o foco era tão grande ter o filho, mas não tanto nesse momento por causa do filho, mas por causa da irritação daquela outra, por causa de estar observando a competidora que a irritava excessivamente, ela estava perdendo a oportunidade de viver. Então, Ana, aqui, após ouvir isto, o que ela vai fazer? Ela vai entrar na presença de Deus. O texto nos diz que eles iam de ano em ano naquele lugar para sacrificar. Eles iam até lá onde estava a arca, onde estavam os sacerdotes, de ano em ano levar a oferta perante o Senhor, e as orações eram feitas. E todas as vezes que ia até lá e retornava, a situação era a mesma, não mudava, nada mudava, até que nesse momento agora, ela vai falar da sua amargura, ela vai falar para Deus. Até parece o hino que nós acabamos de ouvir. A partir de agora, eu vou entrar no meu quarto, vou fechar a porta e vai ser só eu e Deus e mais ninguém. Pois é isso que Deus ele está esperando que nós façamos. Que nós entremos em sua presença e ali permaneçamos até que a paz invada a nossa alma, dando-nos a certeza de que a nossa oração, ela chegou até Deus. Preste atenção, a oração chegar até Deus ainda não é aqui para nós, no material, a bênção nas nossas mãos.
Porém, nós já temos que gerar a nossa bênção no campo espiritual, no campo da fé. E Ana agora deixa o foco da sua competidora, do seu problema, e nessa oportunidade que eles estão em Siló, sacrificando, ela realmente vai entrar na presença de Deus e vai orar e chorar abundantemente e vai fazer um voto diante de Deus naquele momento a respeito de um filho que estava pedindo. Agora Ana entra no projeto de Deus. Porque o Senhor, quantas vezes nós já não falamos, e outros pastores e pregadores também, já virou jargão até quando se trata dessa mensagem, que na ocasião Ana precisava de um filho, Deus precisava de um profeta. Deus havia cerrado a madre dela, porque era dela que Deus viria trazer o profeta, que Deus já estava gerando esse profeta. Já estava no projeto dele, já estava Deus trabalhando nesse negócio. E o que Deus está realizando, está refletindo na vida de Ana, ela não está entendendo. Eu vou fazer uma aplicação da mensagem dessa oportunidade. Será que o processo que nós estamos atravessando não é porque Deus está reservando algo extraordinário para nós em alguns meses ou anos para frente e nós não estamos compreendendo o que é que Deus está fazendo? E daí nós estamos sofrendo, e daí nós estamos amargurados, e daí nós não queremos dar atenção para ninguém que está do nosso lado. Nós estamos nos isolando totalmente porque está faltando compreensão daquilo que Deus está fazendo. Aquela mulher, ela entra na presença de Deus agora e ela começa então a orar, e o sumo sacerdote até olha para ela e do jeito que estava orando, deu a impressão que ela estava embriagada, e ele a aconselha a apartar-se do vinho, e ela disse: não, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu estou falando com meu Senhor, com meu Deus, da amargura da minha alma, eu estou aqui buscando em oração, pedindo ao Senhor, fazendo o meu pedido a Deus. E então Eli disse a ela naquele momento: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Preste atenção, vai em paz. Esta paz, ela precisa invadir o nosso coração, a nossa alma. E quando isto acontece, é a certeza de que Deus atendeu a minha oração. Deus atendeu naquele momento a oração de Ana. Chegou o momento certo, chegou o momento oportuno, e ela respondeu ao sacerdote: acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho, agora comeu, e o seu semblante já não era triste. Entra na presença de Deus, porque a coisa vai mudar. Pare de ficar focando a parte do problema. Pare de ficar dando atenção para aqueles que estão querendo te irritar, que estão querendo te perturbar a alma. O lugar para nós estarmos é na presença de Deus. É com o quarto com a porta fechada. É o momento às sós com o Senhor. Você sabe que lugar, em que situação você pode se achegar a Deus e ficar em paz, em ficar às sós com o Senhor, até que o Espírito Santo, ele invada o teu coração e te traga a plena certeza de que a partir daquele momento a tua oração, ela foi atendida. E levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor. Agora já não é mais para chorar, agora não é mais para pedir, agora é para adoração, agora é a ação de graças. Vamos entender essa parte essencial do reino de Deus.
De nada adianta, repito, ficar focado no problema. O negócio é entrar na presença de Deus, é orar. Quanto tempo eu vou orar? Eu vou orar até que esta paz invada o meu coração. Não precisa ser de forma direta, pode ser intercalada, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, durante período de 20, meia hora, mas faça até que o Senhor responda a tua oração. E daí, tendo certeza da resposta da sua oração, você vai agora a se apresentar diante do Senhor com ação de graças, com louvor, com adoração. Agora eles fizeram isso e vieram à sua casa Ramá. Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ou seja, a expressão chegou o momento de Deus agir no mundo físico. Nós esperamos que este momento nos alcance. Eu quero nesse momento que você abra comigo o texto do Evangelho segundo registrou Mateus, e uma instrução, uma orientação do próprio Senhor Jesus para aqueles que ouviam a sua mensagem. Capítulo 7, e o versículo 7: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Está aí a pergunta. Então, aqui o segredo é buscar, é estar na presença de Deus, é pedir, é buscar, é bater. Faça, insista, creia no poder de Deus, creia no projeto de Deus, entenda o todo de Deus. Você não está aí numa partezinha só, isolado, esquecido, abandonado, e vai ficar se martirizando com isso. Pare com esse negócio. Enxergue a obra de Deus, enxergue o propósito de Deus. Permita que o Espírito Santo invada o teu coração e te traga paz nesta manhã. E eu tenho certeza que a história vai mudar, vai ter outro rumo, vai ter outra situação, e a tua alma não será mais uma alma perturbada, mas vai ser uma alma de paz, vai estar em paz, ou seja, abençoada. E espere o momento oportuno. Ana saiu dali com a bênção, com a resposta, com a certeza, com a convicção de que teria o filho. Mas cadê o filho? O filho nem ainda havia sido gerado no seu ventre. Mas embora não tivesse sido gerado no seu ventre, na fé, no campo da fé, no seu entendimento, na sua mente, ela já tinha a resposta, ela já tinha a certeza, tanto que agradeceu. No que agradeceu é esperar o momento certo agora, da vida cotidiana da mulher, do seu relacionamento com seu esposo, para que no momento certo essa criança fosse gerada. E como foi? Passando-se os anos, no tempo oportuno, ela estava com a criança no colo agora e tinha levado novamente lá para Siló, para então consagrar esse menino a Deus como havia prometido. O nosso Deus é o Deus que responde às nossas orações. Creia, entre na presença do Senhor e permita que esta paz invada o teu coração, e eu tenho certeza que você vai ter a resposta do que você busca da parte de Deus. Amém.